Boa noite, João Norberto. Como é que você está? Tudo bem por aí? Marcelo Nunes. Vinícius. Estão me ouvindo, hein? Tá tudo ok? Professor? Tá tranquilo Boa aí? noite. Boa noite. Aguardando o pessoal chegar. Oi? Tá aguardando o pessoal chegar. Tá saindo som, acho que tá ruim aqui. Será que é o meu microfone aqui? Ele pareceu que eu tô aqui, mas eu não. Tô vendo aqui o meu, ele tá com sinal aqui. Tô preocupado que esse Ah, não estivesse dando certo. Aqui tá ok. Hoje vamos fazer mais umas brincadeirinhas aí de matemática. Ver o que a gente tem como para resolver as brincadeirinhas aí de agora, que é área, é cômputo de área e cômputo de volume. Que é o restante do conteúdo lá, ele já foi trabalhado no começo, nas primeiras aulas. Então eu já vou começar com, deixa eu ver que página que é aqui. Então, segundo meu M26. Mas como é livro para vocês é a... Ah, falando nisso, eu mandei para vocês a apostila no grupo. A apostila de matemática eu coloquei no grupo lá. A apostila Eu vi. desse conteúdo. tô Tá? sem som. Então aí vocês têm acesso a ela também lá agora. Aí fica mais fácil para vocês verem o que a gente já trabalhou. Eu mandei ela sem marcação nenhuma. Mandei ela limpinha. Aí, no caso, é só ir vendo que a gente já trabalhou com ela ali, tudo bem. Que nem hoje, nós vamos trabalhar Ah, isso tá acontecendo. a área de cálculo áreas, cálculo de áreas Não, de pera essa sólido gaveta, tem um fone de ouvido, pega aí pra mim. e questão de volume, Não, assim. meu Deus, eu tô numa aula aqui, não tô sendo nada. Oi? Não entendi. Bom, vamos lá começar a brincadeira. Deixa eu fazer um print primeiro. Para colocar lá. Depois eu vou fazer o recorte nessas imagens que eu tiro de print e colocar no grupo da escola. Para que vocês Agora sim. possam, que eles vejam que vocês estão lá sempre presente direitinho. Vou trazer aqui o livro para a gente. Nós vamos trabalhar aqui com área de figuras planas. No caso, nós temos aí como conhecimento retângulo, quadrado. Só que tem aqui um pequeno detalhe. Esse detalhe qual que é? A gente não vai trabalhar mais com as unidades de medidas Brasil. Nós vamos trabalhar com unidade de medida internacional, na língua inglesa. Polegadas, jardas, pés. Então, nós vamos trabalhar com isso, com essas unidades de medida. E tem algumas coisas aqui, alguns dos conhecimentos que nós
já vimos que vai ser interessante nesse trabalho. O que esse trabalho vai ser, o que vai ser interessante nesse caso? É que essas unidades de medida é a única coisa diferente. O cálculo é totalmente igual ao que nós já aprendemos no fundamental, no ensino médio e tudo mais. Aí nós temos a primeira questão, que é a área do retângulo. Você analisa assim, como é que eu calculo a área de um retângulo? Eu vou pegar o valor do comprimento pelo valor da largura. Então você tem lá, a área do retângulo vai ser igual a C vezes L, que é o nosso habitual área base vezes altura, que nós colocamos muito. Então nessa condição, você tem aqui o C representa o comprimento e o L representa a largura do retângulo. Para a gente não ficar muito só nessa questão de, eu estou vendo aqui, mas como é que eu vou calcular isso? Qual vai ser a formulação desse cálculo? A fórmula está aqui. Agora, como nós vamos resolver essa brincadeira, vou trazer vocês aqui na lousa para a gente ver direitinho. Estão vindo para cá, para a lousa. Boa noite, Diogo. Vou ter que fazer aqui no espaço da lousa, nós vamos brincar com essa situação. Você analisa assim, bom, estou trabalhando com área. Nessa etapa inicial, ela deu o retângulo. Que deu o comprimento e a largura. Então, a área nessa condição, como é que ela pede que seja calculada? A área é igual ao comprimento multiplicado pela largura. Tá. Já que é esse processo, igualzinho que nós já trabalhamos várias vezes no ensino fundamental 2, que é o antigo ginásio, nós temos lá a questão do seguinte. Eu tenho a base do retângulo vezes a altura que ele tem. Então vamos supor a situação seguinte. Aqui nós temos o retângulo com 4 pés de largura e 8 pés de comprimento. Qual vai ser o valor da área dessa superfície? Então, por que chama área? Porque nesse caso, o que acontece? Eu vou pegar toda essa parte interna da figura. Então, se ao invés de eu ficar dividindo em pedacinhos e contar os pedacinhos, trabalhando com essa fórmula que é mais básica, mais fácil. Então, aqui eu vou pegar para essa equação e vou trabalhar com esses valores. Um só da base e um só da largura já é o suficiente para isso. Não é necessário a gente desenvolver os dois cálculos. Se eu dividir aqui no meio aqui, esse retângulo. Como é que vai ficar essa brincadeira então? Pegando somente os valores numéricos, nós temos comprimento vale 8 e largura vale 4. Então a área nesse caso vale 32. Uma coisa que na língua inglesa não é muito legal fazer, é fazer quando a gente coloca aqui, metros quadrados, ou fazer isso aqui, pés quadrados. Não pode. Então o que a gente faz? Ou a gente escreve a expressão toda a unidade medida, ou não faz de outra forma, mas não se faz colocar elevado a 2 na unidade de medida. Então, como é que eu vou fazer com esse caso? Simples, nós vamos trabalhar com simbologia das palavras. Eu vou colocar ela como ela é escrita normal e colocar com a unidade de medida. Então, a área aqui vai ser igual a 8 vezes o 4. Então, aqui nós temos a área igual a 32 square feet. Essa é a palavra. Quer dizer, pés quadrados. Mas para não ficar tão grande, o
que a gente escreve? Área igual a 32 SQ ponto FT. Feito. Então, a escrita correta da unidade medida é dada por isso aqui. 32 SQ FT. Resolvida a situação. Aí você fala, bom, então a área do retângulo é dessa forma. Sim, é correto, dessa maneira. Então a gente vai trabalhando dessa maneira, vai calculando igual que a gente faz aqui normal. Como a gente aprendeu aqui nas escolas, quando fizemos o ginásio, o colegial, no caso o Fundamental 2 e o ensino médio, é dessa maneira. Bem sossegadinho assim. Então você analisa. Se eu pegar esse valor assim, tá ok, tranquilo. Mas tudo tem sua pimentinha. Isso quer dizer, nem tudo é tão correto, nem tudo é tão preciso. Então, nós temos uma tabelinha de transformação. Pés e polegadas. Como é que fica ao fazer essa transformação? Cada pé tem um valor de 12 polegadas. Então, aqui eu multiplico o pé por 12 para ter o valor em polegadas. Polegadas é menor. Número de polegadas para pés, dividimos por 12. Para que isso? Que nós vamos ver uma transformação de unidade aqui, que muitas vezes é necessário. Nessa condição ainda, a gente vai deixar um pouquinho para frente para fazer essas transformações. Outra área importante, que nesse caso aqui nós fizemos do retângulo. E a outra área importante que nós trabalhamos muito com as figuras planas é o quadrado. O quadrado deve ser a mesma coisa que o retângulo. É parecido, não é igual. O que acontece? Eu tenho lá um quadrado, eu tenho um lado desse quadrado. Como que a gente calculava a área desse quadrado no ensino fundamental, no ensino médio? Lado ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, não muda. Então a área aqui vai ser L ao quadrado. Ora, se vai ser L ao quadrado, então eu só vou usar um único valor, não preciso mencionar dois. Então nessa condição, supondo que eu tenho nesse quadrado com o lado 3. 3 polegadas. Como é que eu vou calcular isso? Como é que eu vou dimensionar isso? No lugar de L, trocamos por 3. E esse 3 assume a potência que L tem. Então, 3 ao quadrado. O que é a potência aqui nesse caso? O expoente aqui indica. Eu tenho 3 que multiplica 3. 3 vezes 3 são 9 polegadas int. Nesse caso aqui, polegada é int. E aqui eu vou ter que usar square de novo como quadrado. Então, SQ ponto IN. Então, aqui nós temos um quadrado com 9 polegadas quadradas. Então, nós temos aí a identificação dessas duas figuras planas primeiro, que é a área do retângulo e a área do quadrado. E quando vai acontecer de ter que utilizar aquela transformação ali em cima, de polegadas e pés? Quando acontecer uma situação parecida com essa aqui. Eu ter 3 pés e 6 polegadas de lado numa figura do quadrado. Ou você trabalha tudo em pés, ou você trabalha tudo em polegadas. Não se pode trabalhar com as duas unidades ao mesmo tempo. Como é que eu vou fazer essa transformação? Tem dois modos. Trabalhar tudo em pés ou trabalhar tudo em
polegadas. Depende de como for pedido para a gente ir na situação problema. Nesse caso, vamos transformar tudo isso aqui em polegadas. Como é que vai fazer isso? Então, eu vou pegar lá 3 pés e 6 polegadas. Então, eu vou transformar. Quem que eu vou transformar? O 3 pés. O 6 polegadas continua. Então, deixamos ele no começo aqui. Mais a transformação de 3 pés. 3 pés, como é que vai fazer? Aí eu olho naquela tabuleta lá. Pés multiplica por 12. Então, eu vou ter aqui vezes 12. 3 vezes 12, nós temos 36 polegadas. Fazendo a adição desses dois valores, nós teremos quanto? 42 polegadas. Um tracinho, uma vírgula significa pé. Dois tracinhos significa polegadas. Então, você tem aqui 42 polegadas. É o mesmo que a gente observa na televisão, quando tem aquela identificação embaixo dela lá. Eu tenho 48 polegadas no tubo da televisão. Então, esses dois tracinhos aqui indicam essa polegada. Tudo bem? E aí, como é que eu vou fazer um cálculo com essa nova dimensão? Pego o 42 e elevo ao quadrado. Nós fizemos com 3. Multiplicar 42 por 42, você vai ter o resultado para essa situação aqui. Vou apagar aqui a primeira parte, para a gente terminar aqui esse quadrado aqui. Aí você vai ler assim. Pegando o quadrado, nós tínhamos 3 pés e 6 polegadas de lado. Fizemos a transformação. Vimos que ele vai ter 42 polegadas de lado. Então, como é que vai calcular a área disso daqui? Então, o quadrado ele tem 42 por 42. Como é que eu vou calcular a área disso daqui? Então, a área vai ser igual ao lado ao quadrado. Isso implica que eu vou ter a área dessa figura, 42 ao quadrado. Então, eu vou fazer o quê? 42 vezes 42. São dois fatores de valor 42. E vou jogar isso no rascunho e brincar com ele. 42, 42. Multiplicando. 2 vezes 2, nós temos 4. 2 vezes 4, nós temos 8. Colocamos o sinal aqui fora, colocamos 0 na unidade, porque agora eu vou trabalhar com a dezena, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Somando, 4, 16, sobe 1, 7, 1. Então, aqui, a área dele, desse quadrado, ele pode passar a ser, então, vou colocar mais para lá para poder colocar o resultado. Vai ser de 1.764 polegadas quadradas. A vírgula, na língua inglesa, em alguns outros países da Europa, a vírgula é separação de milhares. Então, nessa condição, você tem lá 1,764. Ah, está errado, você vai ser decimal. Não, para a gente é decimal. Para eles, a vírgula separa milhares. Então, você tem lá um inteiro, ou melhor, nós temos 1.764 polegadas quadradas. Pronto. Resolvida aí a situação do quadrado com medidas fracionadas. Fracionada porque eu tenho o elemento pé e o elemento polegado. Então, a gente resolveu a brincadeira transformando primeiro pés em polegadas, calculamos o valor de polegadas, temos em polegadas quadradas. Mas e se eu quiser saber
quiser transformar isso em pés quadrados, será que tem que fazer tudo de novo? Ou você faz essa transformação de novo, você pega esse valor aqui e trabalha com a transformação de 3 pés de 6 polegadas para pés, ou você faz o seguinte, cada pé quadrado, cada um pé quadrado, deixa eu colocar direitinho isso aqui, cada um pé quadrado é o mesmo que 144 polegadas quadradas. Mas por que que é dessa forma? Que um pé quadrado vale 144 polegadas quadradas. Porque você vai fazer 12 vezes 12. Cada pé são 12 polegadas, que vale a 12 polegadas. Então, fazendo pé vezes pé, pés quadrados. Polegadas vezes polegadas, polegadas quadradas. Então, um pé quadrado equivale a 144 polegadas quadradas, que é 12 vezes 12. Eu dividindo esse 1.764 polegadas quadradas por 144, nós temos o valor em pés quadrados. Não é necessário fazer aqui aquela condição de você falar, transformar esse valor todo em pés. Pode fazer, mas não é necessário. Você tem aqui 1.764 dividido por 144. 3 números na chave. Tenho 3 algarismos na chave. O que eu tenho que fazer? Com 3 algarismos na chave, tenho que buscar 3 algarismos fora. 176, eu posso utilizar. Dá para fazer. Vai ser uma vez só. Porque aqui eu tenho 144, mais 144 dá 288. Não é possível mais. Subtraindo de 176, 6 tira 4 ficam 2, 7 tira 4 ficam 3. Baixamos o 4. 324. Aí nesse caso, 12. Ou melhor, 2. Vai dar 288. Eu vou colocar aqui do lado para poder fazer essa conta. 324 menos 288. Aqui emprestou do 2, ficou valendo 14. E aqui ficou valendo 1. 14 tira 8, nós temos 6. Aqui, 1 não tira 8, emprestou de novo, ficou valendo 2. 11 tira 8, ficamos com 3. 0. Aí você fala, bom, o que acontece agora? Agora vem o ponto, pedindo licença, e acrescenta 0 aqui. 360. 360. Eu vou ter que usar de novo 2. Então dá 2,2. Porque mais que isso já vai para 432. Então já vou passar demais. Então 288 de novo. Aí você faz nova subtração. E aí você vai ter o novo valor desse trabalho com essa divisão. Até vou passar essa divisão para cá para ficar mais exato. Vamos ficar uma situação fácil de entender. Vou tirar ela daqui. E fazer ela nesse canto aqui para ficar mais fácil de entender o que está sendo trabalhado. Então eu quero saber não o valor da área do quadrado em polegadas. Quero que determine ela em pés. Então já tenho ela em polegadas, já sei dessa relação, 1.764 dividido por 144. Então vemos que 3 números fora já é o suficiente. 144, tirando de 176, 2, 3,
0. Baixamos o 4, 324, 2 vezes 288, subtraiu, 4 não tira 8, então ele pediu emprestado por 2, ficou valendo 1, e aí ficou valendo 14. 14 tira 8, ficamos com 6. Um não tira 8, emprestou de novo pediu emprestado por 3. Ficou valendo 11, tira 8, ficou 3. 2 menos 2, 0. Ponto, pedindo licença, porque agora você está trabalhando pela linguagem inglesa. O ponto separa decimal. 2 vezes aqui, acrescentou 0, formou 360. Vai dar de novo 288. Aqui nós temos 0 não tira ninguém, emprestou do 6, ficou valendo 5. No 0 ficou valendo 10. 10 tira 8, ficou 2. 5 não tira 8. Pediu de novo emprestado, ficou valendo 2. Aqui ficou valendo 15. Tira 8, 7. 2 menos 2, 0. Assim, até onde que eu vou fazer essa divisão? Até onde você achar que deve. No caso, se quiser manter a primeira casa decimal, você pode deixar. Mas eu quero deixar, fazer pelo menos com a precisão mais possível. Então, acrescenta lá, 0 aqui, e vê quantas vezes vai dar lá. 144 para 720. Então, se eu pegar 144 vezes 3, vezes 4, bom, eu não posso chutar. Lembra que a gente já trabalhou essa ideia. Eu vou pegar o 144 e vou somando. É uma forma de você trabalhar a multiplicação fazendo pela soma. 8, 8, 2. Com 144. 12 vai 1. 13 vai 1. 4. Com 144. 6, 7, 5. Com 144. Pode ser que dê o valor que a gente precisa ali. 6 e 4, 10. Sobe 1. 7 e 4, 11. Com mais 1, 12. Sobe 1. 6 e 1, 7. Deu o valor exato. Então eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Aí fechou. 720 tira 720. Zerou. Então, a questão da área ali dada em polegadas quadradas equivale a 12 inteiros com 25 centésimos. Aqui nós podemos dizer que essa área em pés quadrados vale 12,25 pés quadrados. Mas será que eu transformar aquele 3 pés e 6 polegadas em pés quadrados, eu chego nesse mesmo resultado? Bom, a princípio tem que chegar. A princípio tem que ser. Por que motivo? Porque senão essa relação não tem valor. Se eu fizer a transformação lá, se não chegar e não der o resultado com essa relação, não der o mesmo resultado, então essa relação não tem valor. Mas, como essa relação já foi trabalhada, já foi estudada e determinada dessa forma, é sinal que dá certo. E aí você fala, bom, como é que eu vou transformar aquilo? Como é que eu vou fazer aquela transformação? 3 pés e 6 polegadas em pés. Como é que eu vou transformar isso? Da mesma forma que nós fizemos com o anterior. Só que com o anterior nós fizemos o quê? Pegamos o 3 e multiplicamos por 12. Só que eu vou de polegadas para pés. Então, eu vou pegar o valor de polegadas e vou dividir por 12. Então, nessa condição, 3 pés continua, mais 6 polegadas dividido em 12 partes. Ou melhor, em 12 polegadas.
polegada por polegada, temos pés. Então, aí nessa condição vai ficar como? Então, nessa condição aqui vai ficar como? Essa situação aqui nos dará o valor em pés. E aqui entra aquela situação. Vamos simplificar essa fração. Máximo divisor comum. Quem que é o máximo divisor comum de 6 e 12? Quem que divide o 6 e o 12 ao mesmo tempo? Ah, mas eu não quero fazer pelo máximo divisor comum que me dá dor de cabeça. Então, tenta de outra forma. São pares, divisíveis por 2. Então, dividindo em cima por 2 e embaixo por 2, nós teremos 6 por 2 dá 3, 12 por 2 dá 6. Ah, agora dá para dividir por 3. Divide por 3, divide por 3. Você tem que achar o melhor caminho que não te atrapalha a fazer essas brincadeiras. 3 por 3 dá 1, 6 por 3, 2. Então, você tem lá 3 pés mais meio pé, que você pode deixar assim escrita em forma de fração. Você pode deixar nessa forma de fração apenas para demonstrar o cálculo que foi feito. Que na realidade, isso aqui vai ter que ser transformado em decimal. Meio na fração é 1 sobre 2. E meio na forma normal. Isso aqui, esse meio equivale a 0,5. Então, só esse valor meio, só esse valor meio, a gente escreve também com 0,5 na unidade pés. E essa forma que nós utilizamos bastante. São 3 pés e 6 polegadas. Isso aqui tudo equivale a 3,5 pés. Aí você tem lá a área é lado vezes lado, lado ao quadrado. Como é que eu vou trabalhar com isso então? Eu vou pegar 3,5 e vou multiplicar por ele mesmo. Uma dica: conforme a gente trabalha com o número decimal, esquece do símbolo que dá a divisão do decimal, que é o ponto. Trabalha como se fosse um número inteiro direto. 35 vezes 35. Então, 35 vezes 35. Depois se devolve o ponto no lugar. 5 vezes 5, 25, sobem 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. Mais 0 na parte da unidade para não dar efeito. Você já sabe que vai trabalhar com a dezena ali, representado pelo 3. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. Somando 5, 7, 5, 12. Sobe 1, 1 mais 1, 2 e 1. Se fosse 35 vezes 35, teríamos 1.225. Mas na realidade é 3,5 vezes 3,5. Então, eu tenho uma casa decimal em cima, uma casa decimal embaixo. São duas casas decimais. O que a gente faz normal? No resultado, contamos da direita para a esquerda as duas casas. Primeira, segunda, ponto entre as duas. Então, aqui nós calculamos, tivemos quem? 12 inteiros com 25 centésimos. É o mesmo que nós obtivemos lá. Você pode fazer por um caminho ou pelo outro. Aí fica a sua escolha de trabalho. Aí fica a sua escolha de desenvolvimento dele. Então, nessa condição que eu tenho medidas diferenciadas, fracionadas, eu posso trabalhar dessa forma. Eu tenho que transformar ele em pés, tendo o valor dele no valor de pés e calculando em pés quadrados diretamente, ou eu faço ele em polegadas, depois divido por 144, no caso de pés quadrados. Se for em jardas,
Cada jarda quadrada equivale a 9 pés quadrados. E assim vai sucessivamente. Cada um vai ter o seu fator de transformação. Até aqui tudo bem? Suave? Beleza. Vamos pegar aí mais uma parte da nossa brincadeira, porque já está dizendo que a gente já está com o tempo fechando, 4 minutos. Vou pegar mais um pouquinho nosso livro aqui. Então essa transformação serve para qualquer figura plana, seja retângulo, seja quadrado, seja triângulo, qualquer um deles. Vai ser a mesma coisa. No caso do triângulo, nós temos aqui, o que é um triângulo? É uma figura com 3 lados, 3 ângulos, 3 vértices. O que é vértice? É aquele ponto de encontro de 2 retas. A gente voltar aqui na... Deixa eu ver se aqui tem. Aqui. Cada ponto desse aqui é um encontro de 2 retas. Então, isso aqui é chamado de vértice. Aquele ponto concorrente entre duas retas ali, uma atravessando a outra. Só que aí, quando elas se encontram ali, aquele ponto é comum para as duas. Então, aqui o triângulo tem 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos. Por isso que é triângulo. Porque tem 3 aberturas. O que é o ângulo? É a abertura que eu tenho entre 2 retas. Vamos fazer isso aqui. Você tem essa condição. Então, essa parte entre as duas é chamada de ângulo, a abertura que nós temos, a forma da tesoura. E aqui nós temos 3 tipos de triângulos nessa condição. O equilátero, o isósceles, o escaleno. Então, o que acontece com cada um? O equilátero tem os 3 lados iguais, os 3 ângulos iguais. Isso é certeza. Então, você tem lá, no triângulo equilátero, os 3 lados são iguais, mesma medida numérica para cada um deles. Ó, o triângulo tem 3 pés de lado. Então, se ele tem 3 pés de lado, já sabe que é equilateral. Ah, mas o triângulo tem 2 pés de lateral e 1 pé de base. Então, você está trabalhando com isósceles. Eu tenho 2 lados iguais e um diferente. E se eu te falar, o triângulo tem 2 pés de um lado, 3 pés do outro lado e 5 pés do outro lado. Então, você tem um triângulo escaleno. Isso é, tem os 3 lados diferentes. No equilátero, 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. No isósceles, você tem 2 lados iguais e um diferente, e 2 ângulos iguais e um ângulo diferente. No escaleno, é tudo diferente. Então, aí vai ser a mesma coisa. Só o que vai mudar nessa condição do triângulo, que a gente vai observar nessa condição do triângulo, é que nós temos essas outras 3 informações com ele. Ângulo reto, agudo e obtuso. São as 3 informações que nós vamos obter aí com a classificação dos ângulos que formam o triângulo. Então, você tem a condição aqui. Agudo é o caso do triângulo e tem 3 ângulos com valores inferiores a 90 graus. O equilátero, ele tem 3 ângulos de 60. Então, ele é um triângulo agudo. O reto, nesse caso aí, você tem um triângulo reto tem um dos ângulos com amplitude reta, 90 graus. No caso, você pegar o triângulo retângulo, ele tem um dos lados, um dos ângulos vale 90 graus. Você tem essa abertura aqui, 90 graus, um ângulo reto. E o ângulo obtuso, você tem pelo menos um ângulo que é superior a 90 graus. Então, você tem essas 3 informações. Ah, o ângulo é agudo. Então, se o ângulo é agudo, ele tem um ângulo menor que 90 graus. O ângulo é reto, triângulo retângulo. Ele tem um ângulo valendo 90 graus. E ele é obtuso, então ele tem um ângulo valendo maior que 90 graus. E aqui tem as amostras deles aqui. Como o nosso tempo está acabando, a nossa primeira aula que está terminando,
A gente vou deixar para explicar assim que a gente voltar.